Glória a Deus. Deixa eu colocar aqui. Bom, irmãos, eu vou hoje fazer uma meditação falando sobre pais e filhos. E nós vamos falar sobre pais e filhos e a direção de Deus nessa harmonia. A direção de Deus nessa harmonia. Hoje caiu um dia em que você vai ouvir falar sobre o teu papel como filho e o nosso papel como pai. E mais, lembrando sempre que todos somos filhos de Deus. E eu amo esse versículo, né? É um versículo que eu cito muito, que a Bíblia vai dizer assim: hoje somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando Cristo se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, nós o veremos. Então, hoje nós vamos estar aqui meditando sobre isso. Abra sua Bíblia no livro de Efésios, carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, capítulo 6. Efésios 6. Muito obrigado, senhor Ney. Vamos ler somente 4 versículos. Efésios 6. Diz assim a palavra de Deus. Acompanhe comigo, se você tem uma Bíblia. Se não, tem na tela ali, ó. Você pode acompanhar. Diz assim a palavra de Deus. Efésios 6:1. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você, e você tenha uma longa vida sobre a terra. Verso 4. E vocês, pais, não provoquem os seus filhos a ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na demonstração do Senhor. Que Deus abençoe. Curve sua cabeça, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez, diante da tua palavra estamos. Nós queremos aqui, Senhor, nessa noite, meditar nesse livro sagrado. Eu peço ao Senhor que o Senhor fale conosco, dirija-nos nesse momento e fale ao coração dos pais, não só dos pais, mas também dos filhos. Que seja um entendido o teu texto no coração de cada um deles, e que eles venham, meu Pai, meditar na sua palavra e serem melhores pais e melhores filhos. Eu te agradeço em nome de Jesus, e que todos digam amém. Queridos, o contexto de Efésios, quando Paulo escreve essa carta, o regime romano, o regime feroz, era o regime do pater familias, aonde o pai, ele tinha um direito absoluto sobre os filhos. O pai, ele tinha direito e podia tanto casar os filhos, como divorciar os filhos. Olha só, imagina isso aí, Lucas. Teu pai virando para você: casa, divorcia. Esse era o regime que havia em Roma naquele período. Esse regime podia casar e divorciar os filhos. Os pais podiam escravizar os filhos. Os pais tinham o direito de vender os filhos, de rejeitar os filhos e até mesmo matar os seus filhos, que não pegava nada para ele, porque era um regime que dava todo o direito ao pai. Queridos, eu fico imaginando esse direito dado aos pais daquele período, e todo mundo aqui sabe, os mais velhos principalmente, nos anos 60, a onda hippie, que os homens se levantaram a todas as autoridades, inclusive as autoridades paternas. Os anos 60 foi acometido de os homens se entregaram a lutar
contra as autoridades, entre elas a sua família. Os hippies fizeram isso. E por isso eles pegavam as suas vidas e viviam de qualquer maneira, destruíam a sua família de qualquer maneira. E o interessante, querido, que considerando esse assunto, hoje o que eu quero dizer para vocês, eu e você, como os cristãos nessa terra, se nós não tivermos no nosso cristianismo a capacidade de mudar o nosso relacionamento com os nossos filhos e com os nossos pais, a nossa religião está falida. Porque somente o cristianismo vai usar esse termo. E, se você não sabe, a cultura judaico-cristã é que permeia a nossa sociedade. A palavra pai não é usada normalmente pelos homens. A palavra pai ela foi inserida através dos judeus. E o interessante é que quando nós entendemos que o pai, o nosso pai, é uma personalidade emblemática na nossa vida, nós passamos a respeitar a Deus, porque é exatamente isso. Esse povo adquiriu isso. E eu quero dizer uma coisa para os mais jovens aqui nessa noite, para os mais jovens, que ainda têm seus pais. É impossível um jovem fiel, abençoado, cheio do Espírito, não obedecer seus pais. É impossível. É impossível ser um jovem assim abençoado, com a presença de Deus, com a unção de Deus, com a bênção de tudo que fizer, prosperar. É impossível essa pessoa ser abençoada se ela não obedece seus pais. E qual é o dever dos filhos com os pais? Acompanhe comigo o verso 1. Olha lá. Vai dizer: filhos, obedeçam seus pais no Senhor, pois isso é justo. O apóstolo menciona aqui 3 motivos que devem levar os filhos a obedecer os seus pais. O primeiro, a natureza. Não é assim? Eu me lembro quando eu era criança, quando um filho respondia os pais, eu mesmo falava: cara, que isso, cara? Faz isso não. Ele é mais velho. Obedeça o seu pai, cara. Faz essa coisa não. Eu tinha um tio, o meu tio era demais. Eu não consigo esquecer esse tio. Esse tio, tipo assim, ele passou um período muito rápido na minha vida. Eu era muito pequeno, mas eu era assim, um pouco maior do que o Caleb. E ele, se eu falasse assim, ele falou assim: pega aquilo ali, eu tio, toma aqui para você. Quando eu falava para você, ele agarrava na minha orelha. Ele falava: nunca me chame de você, me chame de Senhor. E aí, tinha um detalhe. Por exemplo, eu tinha 8 anos. O meu amigo tinha 7. Se eu chegasse do lado desse meu tio e falasse assim: não, tá, é para você. Eu falava pro garoto, ele, peraí, agarrava na minha orelha. E as minhas orelhas, elas eram todas marcadas de tanto ele beliscar, que eu tinha que obedecer. Eu falava assim: não, é o Senhor. Então eu chamava o meu amiguinho, perto do meu tio, de Senhor. Porque ele falava que eu tinha que obedecer. Agora, é de causar estranheza, você deve falar assim: que tio é esse? Que tio maluco é esse? Que tio doido é esse de cortar a orelha dos outros? De machucar uma criança? Mas olha o que regia o regime romano. Os pais tinham poder sobre os filhos para casar, divorciar, para escravizá-lo, para vendê-lo como escravo. Aí você acha que o meu tio era muito ruim? Ou esses pais aqui eram quem mais provocava? Os pais tinham poder até para matar seus filhos. Pensa nisso não. Então, esse tio, ele usava disso comigo e eu tinha que obedecer. Então a natureza é o primeiro ponto que Paulo vai falar ali. Obedeça os seus pais. Quando ele fala obedeça os seus pais no Senhor, ele está falando assim: olha, é da natureza. Obedecer aos vossos pais, por isso é justo. A obediência dos filhos aos pais é uma lei da própria natureza. É algo que
Nós temos que obedecer. Se tem filhos aqui, mais jovens, se você é filho, obedeça os seus pais. Porque é importante você obedecer os pais. É tão importante que as culturas ocidentais e orientais, os filósofos pagãos, as culturas orientais, as chinesas, as coreanas e as grandes religiões do mundo, como o budismo, islamismo, eles também adotam isso como premissa. Para você ter uma ideia, o quanto é importante a obediência dos filhos aos pais. Que todas as religiões que comungam de um Deus uno, ou até mesmo de muitos deuses, eles acreditam que a obediência aos pais é algo de extrema necessidade. Todos eles levantam esta bandeira. A desobediência aos pais é um sinal da decadência moral e também da decadência moral de uma sociedade, e é um sinal do fim dos tempos. Por favor, coloque para mim Romanos 1, 28 a 30. Olha só o que diz Romanos 1, de 28 a 30. Olha lá. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, eu vou repetir, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou ao modo de pensar reprovável, para praticarem coisas que não convêm. Que coisas são essas? Estão cheios de todo tipo de injustiça, perversidade, avareza e maldade. Estão cheios de inveja, de homicídio, discórdias, engano e malícia. São difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de males e o quê? Desobediente aos pais. Ou seja, a desobediência aos pais, ela está enumerada dentro de uma classificação da decadência moral e do fim dos tempos. Se você pegar esse texto aí, esse texto vai ser um texto muito categórico para falar de relação de pessoas do mesmo sexo. É um texto muito duro que Paulo escreve. Há uma região humana onde a grana corria solta, mas olha o que acontece. Está enumerada juntamente a desobediência aos pais. Por favor, coloca para mim 2 Timóteo capítulo 3, versículos de 1 a 3, que também vai dizer assim, fala do fim dos tempos. 2 Timóteo 3, de 1 a 3. Olha lá, 2 Timóteo 3, de 1. Mas você precisa saber disso. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos e ímpios. Então, ó, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis e inimigos do bem. Queridos, essa palavra, ela te leva a meditar sobre a desobediência aos seus pais, pode levar a você ter grandes perdas. Então é importante que você, de modo natural, entenda que o dever dos filhos, de modo natural, deve obedecer aos seus pais. Também o dever dos filhos deve obedecer aos pais. Por quê? Porque é uma lei, está na lei de Deus. Olha só, versículo 2 e 3, ele vai dizer lá de 2 Timóteo, de Efésios 2 e 3, capítulo 1, verso 2, ou capítulo 6, verso 2 e 3. Vou ler aqui na minha, hein? Honre seu pai e sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. Ali ele está falando sobre honrar, ele está falando de um mandamento, está lá em Êxodo 20, versículo 12. Por favor, abra para mim, Êxodo 20. Ele aqui está falando da lei. Honrar é mais do que obedecer. Olha lá, honre seu pai e sua mãe, para que você tenha uma longa vida na terra, que o
Senhor, seu Deus, lhe dá. Então honrar é mais do que obedecer. Quer um exemplo claro disso? O filho mais velho, o irmão do filho pródigo. O irmão do filho pródigo, quem era esse rapaz? Eles trabalhavam numa fazenda. O filho mais jovem decidiu pegar sua herança e ir embora. O filho mais velho ficou. E com ele ali ajudando o pai. Ele obedecia ao pai, mas ele não honrava o pai. Ele era obediente ao pai, mas obedecer não é honrar. Honrar é se submeter à vontade daquele que tem o domínio sobre você. Honrar é se sujeitar à vontade do pai. Por isso o pai disse para o filho mais velho, quando ele ouviu no arraial o grito de festa, ele chamou o empregado e falou: olha só, o que está acontecendo aí? Aí o cara virou para ele, o empregado, e disse: ó, aquele teu irmão voltou. Aquele teu irmão estava comendo com os porcos lá, estava comendo farelo de porco. Ele voltou. Então essa festa toda aí é para ele? É para ele. E o irmão revoltado chegou diante do pai e falou: pai, o senhor nunca me deu um novilho para eu comer com os meus irmãos, com meus amigos. Como é que o senhor faz para esse aí? Ou seja, ele tinha no coração somente a obediência. E nós temos que ter só a obediência, precisamos ter também a honra. É honrar a Deus, porque isso está na lei. Deuteronômio capítulo 5, versículo 16. Por favor, coloque para mim. Deuteronômio 5, 16. Olha lá: honre seu pai e sua mãe, como o Senhor seu Deus lhe ordenou, para que você tenha uma longa vida, para que tudo vá bem com você na terra que o Senhor seu Deus lhe dá. Isso é importante. Você honrar seu pai e a sua mãe. Tem filhos que não cuidam do pai. Não cuidam do pai, e os pais estão velhinhos, não cuidam dele. Aí depois que morrem, quer ir lá no cemitério levar flores. Gente, pelo amor de Deus, você deve honrar teu pai em vida. Você deve honrar os teus pais em vida. Não espere teu pai morrer para você tentar honrá-los. Isso daí gera bênção sobre a sua vida. Honrar pai e mãe é honrar a Deus. Honrar pai e mãe é honrar a Deus. Levítico capítulo 19, versículo 1 a 3, diz: honrar o pai era punido com um pecado de morte. Pecado de morte, desonrar o pai. Levítico 19, de 1 a 3, diz assim, ó: fale a toda a congregação dos filhos de Israel e diga-lhes: sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Cada um respeite a sua mãe e o seu pai, e guarde os meus sábados. Eu sou o Senhor, Deus de vocês. Ou seja, está falando para você respeitar o seu pai e a sua mãe. Por favor, bota Levítico capítulo 20, versículo 9. Levítico 20, versículo 9. Se um homem amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe, será morto. Amaldiçoou o seu pai ou a sua mãe, é responsável pela sua própria morte. Deuteronômio 21, 18 e 21. De 18 a 21. Desonrar pai e mãe é terrível. Se alguém tiver um filho teimoso e rebelde, que não obedece à voz do seu pai, nem à voz de sua mãe, e nem mesmo quando castigado, não lhes dá ouvido, o seu pai e a sua mãe pegarão e o levarão aos anciões da cidade, junto ao portão daquele lugar, e dirão: este nosso filho é rebelde e teimoso, não dá ouvidos à nossa voz, é comilão e beberrão. Então todos os homens da cidade o apedrejarão até que morra. Assim vocês eliminarão o mal do meio de vocês. Todo Israel virá e temerá. Dura essa palavra, mas veja, a obediência aos pais ou a desobediência pode gerar morte. Tem gente morta espiritualmente, tem gente morta fisicamente, perdem a sua vida. Por quê?
Porque estão resistindo à autoridade dada aos pais. E isso é a mesma coisa que você ir contra Deus. Você se levantar contra Deus. Por isso eu digo, honra seu pai e sua mãe. Sabe por quê? Isso lhe traz benefício. Olha lá o versículo 3 de Efésios 6. Versículo 2 e 3. O que traz sobre vocês? Olha só. Efésios 2. Honre seu pai e sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. Deixa eu te falar, a primeira coisa que ocorre aqui é a prosperidade. No Velho Testamento, a prosperidade era uma bênção terrena, ela era temporal, era posse, era casa, era terras. Mas no Novo Testamento, ela é uma bênção sobre nós, é toda, como diz lá a Bíblia, é toda sorte de bênçãos espirituais. Eu e você recebemos toda sorte de bênção quando nós obedecemos. Outra coisa que ocorre é que você vai ter longevidade. A longevidade, ela é um elemento que traz para nós vida na terra. Um filho obediente, ele se livra de muitos desgostos. Tu já viu aquela mãe que fala assim, não sei se essa é você. Teu pai e tua mãe disse assim, não casa com esse fulano. E você casou? Não namora com esse fulano. E você namorou? Existe um momento que o pai pode tomar um partido errado, a mãe? Pode. Pode. Ele pode dar um conselho errado? Pode. Mas normalmente pai e mãe sentem as coisas. Quando um pai e uma mãe chegam falando assim, ó, cuidado, esse menino é esquisito. Ó, cuidado com essa menina. Essa menina não vai te dar um bom caminho. E você insiste, aí tu quebra a cara. Quantas pessoas que casaram, seguiram a sua vida, e o pai e a mãe disse para não fazer, e depois quebrou a cara, teve que se separar? Tu já viu gente assim? Eu conheço muita gente assim. Tomou um passo por impulso. Ah não, mãe, a senhora fala demais. Pai, você está falando demais. Eu já tenho mais de 18 anos, deixa comigo que eu sei o que eu vou fazer. E chega lá na frente e quebra a cara? Tu já viu gente assim? Eu também conheço. Eu também conheço. Evitaria, a obediência evitaria essas coisas. Já viu aquela mãe quando vira para o filho e fala assim, olha, não anda com esses meninos aí. Eu estou falando, esse menino não é bom não, para tu não. E essas meninas que você está andando aí não está legal não, hein? Já viu quando a mãe fala isso? Já viu? Isso aí é pressentimento dos pais. Obedecer é melhor, querido. Sabe por quê? Você vai prolongar seus dias na terra. Tem uma vez que o meu filho queria, esse meu filho mais velho, ele falou assim, pai, vamos morar com os meus amigos. Vou morar com os meus amigos. Eu falei, não vai nada. Pai, mas eu tenho 19 anos, 18, 19 anos, sei lá que ele tinha. Eu falei, e daí? E daí que tu tem 18 anos? Não vai não. Estou olhando aquela casa lá, está muito esquisita aquilo lá. Não vai ninguém para lá. Se tu for, vou lá, vou dormir lá contigo lá naquela casa. Ele foi? Nada. E depois agradece. Não, pai, é isso aí. Porque entende. Não adianta, querido. Você tem que tomar um punho firme e falar para os seus filhos quando estão tomando passo errado. Não vá por esse caminho. E os filhos devem obedecer. Isso gera em você muito tempo de vida. Os filhos devem ouvir os pais para evitar desastres no casamento, perdas na vida, morte. É muito importante para fugir e não ser assediado pelas drogas, sexo, namoro fora do tempo, abandono da igreja. Pessoas estão abandonando a igreja.
O pai está falando, por favor, volte, filho. Filho, o caminho é esse. Segue o caminho aqui, a palavra de Deus está dizendo. E o filho está desobedecendo. Isso aí é um perigo. Ouça a voz dos seus pais. Ouça. E esses são os deveres do filho. Agora eu quero falar também, que o apóstolo deixou aqui claro, os deveres para com os pais. E quais são os deveres dos pais para com os filhos? E nós vamos se deter no verso 4 de Efésios 6. E vocês, pais, não provoquem aos seus filhos a ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na demonstração do Senhor. Paulo aqui exorta os pais não exercer a sua autoridade. Os pais têm que olhar para o cão. Não é porque você é pai que você é desse jeito. Vai existir momento que você vai precisar fazer desse jeito. Vai existir momento. Mas não é. Então Paulo nos ensina isso. Que um pai cristão ele deve imitar o modelo. Qual é o modelo? Qual é o modelo, gente? A paternidade ela deriva de quem? De Deus. É isso aí mesmo. Tu acertou. Por favor, Efésios 3. Versículo 14 e 15, olha lá o que Paulo vai dizer antes de falar essas palavras para eles aí. Efésios 3, olha lá. Por essa razão eu me ponho de joelhos diante do Pai, que quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Olha o que ele fala. Peço a Deus, segundo a riqueza e glória, conceda a vocês. Peço a Deus que, segundo a riqueza de sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder mediante o seu Espírito, no íntimo de cada um. Veja bem, Paulo aqui ele vai mostrar quem é o modelo. Agora capítulo 4, versículo 16. Capítulo 4, versículo 6. Olha quem é o modelo. Um só Deus e Pai de todos. Deus é seu Pai, amém? Amém. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Então o modelo de pai meu e seu tem que ser Deus. Os nossos filhos têm que olhar para nós. Eu falei para os filhos, agora eu quero falar para os pais. Os pais devem ser modelos como Deus. Os pais humanos devem cuidar dos seus filhos como Deus cuida da sua família, como Deus cuida da sua casa. E Paulo vai falar de uma exortação negativa aqui. Ele vai falar no versículo 4. E vós, pais, não provoquei os vossos filhos a ira. Por quê? Foi aquilo que eu estava dizendo. A personalidade da criança é frágil. Não provoque a ira. Você não pode ter excessos e nem ausências. Tu não pode ter excesso no seu agir, mas também não ter ausência. Você deve usar de autoridade com equilíbrio, para não provocar a ira aos seus filhos. Você deve ter não excessos e nem ausência de autoridade, senão você pode levar os seus filhos ao desânimo. Quando você cobra demais, ou quando você também deixa tudo à vontade. Tem pai que está vendo o filho fazer tudo errado, tão bonitinho. Que isso, não tem nada a ver não. É aquele pai que ele é ausente. Ele não corrige o filho. O filho está cometendo erros, pequenos delitos, e está sendo gerado dentro dele aquilo. Deixa eu falar uma coisa para você. Se você não corrigir teu filho nessa idade aí pequenininho, quando ele fizer 12, 13, ele não te obedece. Ele não te obedece. Primeiro, você é modelo como um servo de Deus. E o teu filho olha para você. E o teu filho está agindo errado automaticamente, sem excesso e sem também deixar de lado. Está errado. Não pode. Para que ele não fique o quê? A criança não comece a ter desânimo. Coloque aí Colossenses 3:20 para mim, por favor. Colossenses 3:20. A palavra de Deus vai dizer: filhos, em tudo obedeçam seus pais, pois fazer isso é agradável diante do Senhor. Ou seja, Paulo ele vai deixar claro aqui
que os filhos, se eles não forem trabalhados com equilíbrio, pode gerar neles esse desânimo. Sabe por quê? Porque cada criança é uma pessoa, é um ser único. Eu, por exemplo, eu tenho o Gabriel e tenho o Guilherme. São tão diferentes. Como são diferentes meus filhos? Olha, eu com os seus, mas eu fiz isso com os meus. Quando eu queria dar uma bronca assim, mais que eu queria, algo muito pessoal dele, eu botava no carro e falava, vamos ali. Aí eu conversava com ele fora do arraial. Senta aí, quero te falar isso. Quando eu tirava ele de dentro de casa, sabe o que ele entendia? Meu pai vai falar algo importante. O Guilherme, quando o Guilherme aprontava alguma, eu entra no carro, vamos ali. E eu botava ele e falava, filho, é isso. Não pode assim. E ele com aquele olhão, né? O Guilherme tem um olhão grande, igual da mãe. Ele ficava olhando assim com aquele olhão de Mônica, né? Parecendo a Mônica. Aquele olhão grande. E eu falava para ele, tá entendendo? Ele, tô entendendo, pai, tô entendendo. Então você não pode entender que as crianças são todas iguais, querendo tratar todos os filhos como se fossem um. Não é. Cada um tem uma personalidade, cada criança tem uma peculiaridade, ele é peculiar, ele precisa ser respeitado na sua individualidade. E com isso você trabalha isso. E com isso os pais, eles podem deixar de provocar a ira aos seus filhos. Por excesso de proteção também. Há pessoas que protegem muitos filhos. Isso não é bom. Não proteja muito os seus filhos. Porque se você pode protegê-los e de repente gerar neles que todo mundo deve protegê-lo. Quando ele formar um emprego, ele não vai saber lidar com a situação. Tu já viu aquelas pessoas que não conseguem lidar com conflitos? Quando ela chega diante de um conflito, vem um patrão, é duro com ela. Eu estou saindo do emprego, vou buscar outro. Ela não consegue conversar, sabe por quê? Ela era muito protegida. Quando ela entrou num momento de conflito, ela não consegue lidar, porque os pais protegeram demais. Temos que ter cuidado com muita proteção. Proteção demais não é bom. O exemplo disso, né, é a águia. A águia, ela joga os seus filhos do quê? Do ninho. Ela é dura com os seus filhos. Para quê? Para que eles aprendam a voar. Muita proteção, teu filho nunca vai saber voar. A águia vai lá e lá do penhasco, lá do topo, vai caindo, vai lá e pega ele. Tu ainda não aprendeu, fica aí mais um pouquinho. Passa uns dias, ela vai lá e caindo. Ele vai tentando se bater, não consegue. Quando ele vai bater lá no chão, ela pega ele e leva lá no comigo. Tu ainda não aprendeu, mas uma hora tu vai aprender. Mas uma hora o filho bate asa e voa. E quando ele voa, você fala assim, ele aprendeu a voar. Então, proteger demais não adianta. Deixa o teu filho voar. Outra coisa que não é bom para os pais fazerem, o favoritismo. Carlos tem 3, imagina. Favorecer um, não favorecer o outro. Dar as coisas mais para um, não dá para o outro. Ah, não, esse aqui é o meu queridinho. Isso não pode ser feito, porque isso gera guerra. Lembra lá de Isaac e Esaú? Isaac e Jacó, desculpa. Lembra de Isaac e Jacó? A guerra lá entre eles. A mãe amava mais a Jacó, o pai gostava mais de Isaac, e ficou aquela guerra entre os dois filhos, e com isso, esse carinho demais com um, o outro carinho demais com o outro, gerou o quê? Gerou essa confusão toda, gerou essa guerra toda que a gente conhece, de tomada da sua primogenitura. Tem pessoas que não conseguem estimular os seus filhos, então vivem desestimulando. Você não vai conseguir, você não chega lá, você é fraco. Isso não é bom.
Você deve conhecer as diferenças dos seus filhos. Uma coisa importante, tem que haver diálogo. Tem que haver diálogo. Um pai que não senta com o filho, não conversa com a filha, ele muitas das vezes vai deixar essa criança tomar os seus caminhos, e esses caminhos podem gerar o caminho de morte. Tem que haver diálogo. E esse diálogo, ele vem pelo meio das palavras. Por meio da palavra de Deus. Esse diálogo tem que estar sempre contido disso. Uma coisa também que tem que acontecer: não haver palavras ásperas, agressivas. Agressão física só se dá, no último momento. Porque tem hora que é necessário corrigir. Hoje não pode, pastor. Hoje está proibido. Hoje, se deu uma palmada no filho, o filho vai para a justiça. Irmão, os meus filhos podem ir para a justiça, eu vou até preso. Se for necessário, para que eles andem na linha, de acordo com a vontade de uma sociedade, respeito a uma sociedade, eu vou corrigir. Não sei se você faz isso, mas eu acho que quem não faz, pode haver surpresas lá na frente. A exortação positiva, eu falei das exortações negativas, agora eu falo da positiva, no verso 4. Ele vai dizer assim: os pais devem cuidar da vida física e emocional do filho. Olha lá o que diz: pais, capítulo 6, verso 4. E vocês, pais, não provoquem os seus filhos a ira. A palavra aqui, quando fala aqui sobre criar, não provoca. Na minha Bíblia fala cria, não criar. Essa coisa de criar, na minha Bíblia diz assim: vocês, pais, não provoquem seus filhos a ira, mas tratem de criá-los na disciplina. Criá-los, está ali embaixo, de criá-los na disciplina. A palavra criar ali significa nutrir, alimentar. É a mesma palavra que aparece no capítulo 5, verso 29, que você deve nutrir, tratar com brandura, você tem que cuidar dele, você deve colocar na criança, gerar na cabeça dela um ambiente de segurança, onde tem amor, tem limites, mas tem amor, tem ali um local de encorajamento. Você deve encorajar seus filhos. Os filhos precisam não apenas de roupa, de remédio, de tênis, de sapato, mas eles precisam ser educados. Eles precisam ser educados com afeto, com amor e encorajamento. Outro ponto importante: os pais precisam treinar, criá-los na disciplina e na demonstração. Aqui precisa criar, precisa treinar os seus filhos na disciplina. A palavra aqui, que aparece aqui, na disciplina, é paideia. A palavra paideia é treinamento com disciplina. É disciplinar por meio de regras e normas e recompensas, se for necessário, até castigo. Por favor, Provérbios 13, 24. Coloca para mim, por favor. Provérbios 13. Vamos agora no livro de Provérbios 13, 24. O que retém a vara odeia o seu filho. Quem o ama, este o disciplina desde cedo. Agora, Provérbios 22, versículo 15. A tolice está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina o afastará dela. Olha só. Provérbios, versículo 14 agora. Provérbios 22, versículo 13 e 14. Cova profunda é a boca da mulher estranha. Aquele contra quem o Senhor se irá, cairá nela. Provérbio 23, desculpa, Gabriel. Provérbio 23. Isso. Você o castigará com vara e o livrará uma dela do inferno. E não deixará a criança sem disciplina. Porque se você a castigar com vara, ela não morrerá. Provérbios 19, versículo 15. A preguiça faz cair em profundo sono, e o ocioso passará fome. Aqui vai falar sobre você deixar os seus filhos viverem a vida dele da forma que ele quer. Corrija o seu filho enquanto há esperança, mas não se exceda ao ponto de matá-lo.
Só pode disciplinar uma pessoa quem tem domínio próprio. Não adianta tu pegar o seu chinelo e querer matar o teu filho. Não adianta tu pegar um pedaço de madeira e tacar nele. Está proibido. Correção com vara é você chamar e explicar para ele. Ó, vai ser disciplinar. Uma certa vez, meu filho Guilherme, com 1 ano e 8 meses. 1 ano e 8 meses. Ele fez uma malcriação terrível no shopping. Ele caiu, rolou, meu filho. E o Guilherme sempre foi muito inteligente, desde pequenininho. Ele entendia tudo que eu falava com ele. Meu filho, levanta, vamos para casa. Eu quero. Rolou, e lá no shopping rolou, meu filho, não faça isso. Filho, não faça assim. Eu quero, e rolou. Eu falei, olha, chegar em casa nós vamos conversar. Não esqueça que chegar em casa nós vamos bater um papo. Peguei ele no colo, fomos para casa. Chegou em casa, eu peguei a vara e falei para ele, tu lembra? Aquele olhão de Mônica te olhando, imagina, pequenininho. Agora eu vou te corrigir. E eu lembro minha sogra, tu tá maluco? Tu tá doido? Essa criança não sabe de nada. Tu tá vendo? Tu não pode fazer uma coisa dessa, tu tá errado. Eu falei, minha sogra, fique tranquilo. Ele entende que ele está recebendo. E eu com a varinha, sabe o que aconteceu? Meu filho, quando fez 12 anos, minha sogra me chamou no canto e falou assim, olha, se você não tivesse corrigido o Guilherme em toda essa trajetória de vida, nós tínhamos perdido esse caminho. Porque o Guilherme sempre foi amigo. Então, eu sabia, porque o pai sente o que tem que fazer. Se o pai não corrigir, ele pode ter problemas lá na frente. Então é necessário, tem hora, corrigir teu filho sim. Com vara. Você não pode matá-lo. Agora, tem muitos pais que eles querem cuidar da criança, mas ele que está precisando ser cuidado. Ele quer disciplinar a criança, mas ele precisa ser disciplinado. Ele quer bater na criança, mas você sabe que é um cara grosso, não conversa com o filho, não tem um pingo de responsabilidade com a criança. Esse aí precisa de ser disciplinado primeiro, para depois tentar disciplinar alguém. Tu vê o cara xingando, o cara batendo, o cara agredindo. Quem é esse homem para servir de exemplo para alguém? Ponha para mim o versículo do capítulo 6, versículo 4. Eu vou fechar aqui com a demonstração, que ele vai dizer lá, ó. Mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação. A demonstração é uma educação verbal. É essa educação que eu estava falando aqui. Educar por meio da palavra falada. É você advertir, mas estimular. O meu filho hoje é dia dos pais, ele está lá no projeto do ensino, ele está ministrando numa igreja hoje lá no BH. E ele botou lá uma dedicatória para mim como pai. E ele falou para mim assim, pai, tudo que eu faço hoje, eu dou graças primeiro a Deus e depois aos seus conselhos. Tudo que o senhor falou, tudo que o senhor me educou, a forma, está escrito lá, dá uma olhada lá no negócio dele lá, que eu não sei o que é, não sei falar o que é. É aquele negócio que fica no teu status. Dá uma olhada lá. E ele falou, eu agradeço o Senhor por tudo, todas as demonstrações, os ensinos, a forma de falar. O que é isso, irmão? Não estou dizendo que eu sou certinho, não sou um pai corretinho, não. Eu tenho defeito também. Mas a cada dia eu preciso entrar na forma de Deus para eu educar meus filhos. Só entrando na forma de Deus você educa os seus filhos com sabedoria. Então você deve educar, advertir e estimular os seus filhos. Os pais são responsáveis pela educação cristã dos seus filhos. Por isso que ele diz lá, ó, admoestar em quem? Em quem? Educar no Senhor. Você deve admoestar no Senhor. Você não adianta você ficar lá falando assim, não, ó, por quê? Você sabe, ó, você viu o que passou no jornal ontem?
Você viu o que aconteceu lá com aquele menino amigo teu, que estava lá envolvido em sei o quê? Não é isso. Não é comparação. É você virar para ele assim: a Bíblia diz isso, meu filho. A Bíblia diz isso, filho. A palavra de Deus está dizendo isso. Meu filho, não vá para lá. Tome cuidado. Meu filho, coloca a tua vida no altar. Você começa a trazer a pessoa, a criança, a conhecer os caminhos de Deus. A expressão do Senhor revela que a responsabilidade da educação cristã dos nossos filhos não fica com a igreja, não fica com a escola, não fica com a tia, não fica com a madrinha, não fica com ninguém. Essa responsabilidade de educar os filhos compete somente a você, pai e mãe. Com a demonstração aonde? No Senhor. Devemos ensinar os nossos filhos no Senhor. Que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude a educar os nossos filhos no Senhor. Eu espero que a partir de hoje, você pai, que hoje é o seu dia, mas você mãe, que é mãe e pai, que também é o seu dia, você que é avó, você que é tia, que é... olha, não importa, aprenda com o Pai dos céus a educar a sua família. Que Deus nos ajude e que nós tenhamos a graça de Deus para educar os nossos filhos. Deus abençoe. Curve sua cabeça. Senhor Deus e Pai, somos gratos a Ti nessa noite pela educação dada aos nossos filhos. Senhor, queremos Te agradecer pela presença do Senhor em nossa casa. Nos ensine, Espírito Santo, a educar os nossos filhos, a demonstrá-los, a discipliná-los, a treiná-los na disciplina do Senhor. Ensina-nos a viver, Deus, ajudar a recompensá-los, ajudar eles por meio de normas, disciplinas, regras, Senhor, que sejam elas todas contidas na palavra, se for necessário, até a vara. Que isso aconteça para a glória do Teu nome. Eu quero Te agradecer pela vida dos meus filhos. Eu, como pai, eu Te agradeço pela vida do Gabriel, do Guilherme. Te agradeço pelos meus filhos na fé. Cada um que está aqui hoje, cada irmão, cada irmã. Quero Te agradecer pela vida deles, meu Deus, que estão aqui nesse ambiente. Eu Te peço, Senhor, que todos eles sejam obedientes à Tua voz. Que os filhos obedeçam os pais. Que os pais obedeçam os filhos. E que eles cresçam debaixo do temor do Senhor. Eu peço a Tua bênção sobre a vida deles. Que haja no coração de cada um deles temor em servir a Tua casa, servir a Ti e servir aos seus pais. Que ninguém venha perder os seus pais para honrá-los, mas que eles honrem seus pais agora em vida. Dê essa bênção, Senhor. Cerca a vida deles e os abençoe de forma gloriosa. É o meu pedido, em nome de Jesus. E que todos digam. Vamos ficar de pé. Nós já estamos